No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas essa data tem mais a ver com conscientização, resistência e luta por direitos do que comemoração. A luta pelos direitos das mulheres, ela é constante. No bate-papo de hoje, vamos conversar com a Adriele Regis sobre o papel das mulheres nos espaços políticos e sociais. A Adriele, que é militante da Consulta Popular e integrante no setor de Mulheres e Saúde do MAN. Seja bem-vinda, Adriele. Obrigada, Lealda. Eu que agradeço o convite e essa parceria, né, que o MAN vem construindo junto com o IRPA aqui na região norte da Bahia. Para nós é uma honra estar participando desse processo. Sabemos, né, Adriele, que os movimentos sociais muito contribuíram e contribuem para os direitos que temos hoje, né, que nós mulheres temos hoje. E aí eu quero saber quais são os desafios, né, para essas mulheres estarem e permanecerem nesses espaços, tanto políticos quanto sociais. Então, Lealda, eu acho que para responder essa questão é importante a gente localizar em qual sociedade a gente vive, né? Porque os nossos desafios, inclusive, de ocupar e permanecer nos espaços de poder hoje, eles não iniciaram hoje, né? As mulheres que vieram antes de nós no processo histórico, né, de desenvolvimento da nossa sociedade romperam barreiras, inclusive, para que hoje nós estamos aqui conversando sobre a nossa situação, a nossa condição de mulher, né? Que nem sempre nós podemos fazer isso. Então, eu acho que é importante a gente dizer que a sociedade em que a gente vive não está descolada de uma realidade de opressão que é muito mais ampla, né? Então, a gente vive numa sociedade capitalista, que inclusive toda a classe trabalhadora vive uma opressão a partir da perspectiva de classe. E dentro dessa classe, dessa opressão de classe, onde existe uma classe burguesa que detém os meios de produção, e existe uma classe trabalhadora, que somos nós, né, que só temos a nossa força de trabalho para oferecer, essa exploração, essa opressão não se dá da mesma forma entre homens e mulheres. Então, pensando a realidade das mulheres, a gente entende, por exemplo, que foi construída uma ideia, né, por essa lógica patriarcal de que existe o lugar do homem e o lugar da mulher na sociedade. Então, os homens desde sempre foram criados para o lugar público, né, para os espaços de decisão. E as mulheres sempre foram criadas para o espaço privado, para o espaço de organização do lar, né, de criação da família. Inclusive, isso se reproduz muito, né, quando a gente pensa, por exemplo, o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina, né? Então, o brinquedo de menina é o fogãozinho, é a panelinha, é o bebê, né, a boneca. Então, a gente ideologicamente é ensinada desde sempre que o nosso lugar é o lugar privado, é o lugar de ser mãe, é o lugar de ser esposa e gestora da casa. Então, um primeiro desafio, eu acredito que seja a gente desnaturalizar essa condição que foi construída para nós. E aí, quando a gente fala em ocupar espaços de poder, numa perspectiva histórica, a gente, inclusive, pode relembrar que nem sempre, por exemplo, as mulheres tiveram direito a estudar. E conhecimento é poder, né? Então, se hoje a gente consegue ter acesso à educação, é porque outras mulheres romperam essa barreira. Houve um momento na história que o voto feminino, por exemplo, era proibido, né? Ou seja, os homens decidiram que as mulheres não podem decidir. Então, os espaços de poder, as relações do espaço de poder se dá dessa forma, e acredito que hoje o nosso desafio no campo, né, da política, nunca vai ser, a gente nunca vai ocupar esses espaços de poder a partir da concessão, né, dos homens. Na verdade, a gente vai precisar conquistar, né, e essas conquistas, elas se dão a partir do enfrentamento mesmo, da gente provar que a gente é capaz, né, da gente, inclusive, desconstruir dentro da gente as nossas inseguranças, os nossos medos. Quem de nós não tem insegurança, por exemplo, em fazer uma fala pública dentro de uma sala com muita gente, porque esse lugar nunca foi natural para nós. Então, é um processo que a gente precisa desconstruir e construir no lugar uma perspectiva de que todos os lugares são nossos, de que a gente pode estar onde a gente quiser e que a gente pode decidir sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa comunidade, sobre a vida da sociedade como um todo. É isso mesmo, Adriele. E aí a gente sabe da importância, né, desses movimentos sociais na conquista por esses direitos. E você, como militante do MAN, né, como é que a gente consegue fazer com que, né, outras mulheres despertem esse lugar, se reconheçam, né, nesse lugar?
como você fala, não é de agora, né? É uma história, né? Então, como é que outras mulheres, a partir do processo, né, formativo, né, colocados nos movimentos sociais, como é que essas mulheres se percebem, né, e buscam esses direitos, que a gente sabe que não é fácil. Sim. É isso, acho que os movimentos sociais, o nome já diz, né? É a gente colocar a sociedade em movimento. E essa sociedade, né, quando a gente vai entender como que ela se compõe, a grande maior parte da sociedade brasileira é feminina, né? Então, o ideal é que esses movimentos possam expressar as necessidades da sociedade a partir da sua própria composição, que é de maioria mulheres, de maioria pessoas negras. Então, enquanto movimento social, eu acredito que, apesar dos movimentos terem uma composição mistas, né, de homens e mulheres, que inclusive é importante, porque a gente precisa entender que a tarefa, né, da construção do feminismo popular não é uma tarefa somente das mulheres, mas dentro dos movimentos é importante que a gente avance na perspectiva da auto-organização, né? A experiência do MAN tem partido muito desse método. Então, existe um movimento misto de homens e mulheres. A gente precisa debater as questões gerais, né, dos nossos direitos, das conquistas que a gente precisa ter, mas a gente precisa entender qual a realidade específica das mulheres e nos auto-organizar para que a gente, inclusive, consiga fazer os enfrentamentos, muitas vezes, dentro das nossas próprias organizações, né, que não estão também separadas desse sistema mais amplo e que o próprio patriarcado também se reproduz dentro delas, né? Então, realmente não é uma tarefa fácil, mas o caminho, né, não existe outro caminho se não for essa construção coletiva em que nós mulheres, né, vamos desenvolvendo a confiança e desconstruindo essa ideia de que as mulheres precisam rivalizar, né, que as mulheres são inimigas, que o sistema coloca na nossa cabeça, que na verdade não funciona dessa forma, né? O espaço político ele é bem complicado do ponto de vista das mulheres garantir essa permanência, né? Estar e permanecer naquele local, estar e permanecer naquele local, defendendo, inclusive, a luta de outras mulheres, né? Porque não é só estar, mas ela precisa, a partir desses movimentos, né? A partir desse processo formativo, defender aquele local, para que outras mulheres, de fato, consigam alcançar. Para você ter uma ideia, na Bahia, né, a gente tem aí nas câmaras de vereadores e vereadoras apenas 13%, né, ocupadas por mulheres. E quando a gente vai para os municípios, então tem aí 90 municípios da Bahia que não tem nenhuma representação feminina, né? Então, essas questões políticas, né, que está colocada e que está dada para a gente no modelo de sociedade que a gente está, ela não oferece, né? Ela não oportuniza o lugar da mulher ficar. Então, a gente tem municípios, por exemplo, do território do Sertão de São Francisco, que não tem nenhuma participação feminina, né? Tem Sobradinho, Centro-Sé, Remanso, Pilão Arcado. E no território Piemonte Norte de Itapicuru, tem Pindobaçu, Ponto Novo, que não tem também representações femininas. Isso quando a gente traz para a parte das prefeituras, né? Isso ainda reduz mais, apenas 12% dessas prefeituras são geridas por mulher. Né? Então, como é que em uma sociedade que a gente está hoje na busca por a garantia desses direitos, a gente consegue ter cenários como esse, né? Aí não basta, né, que elas estejam, como eu coloquei, não basta que elas alcancem lá, mas como é que a gente consegue defender essa permanência das mulheres lá? A partir desse cenário, né, tão delicado, inclusive, como é que você percebe essa disparidade, tanto nas prefeituras como nas câmaras, né, de vereadores? Então, Elda, acho que um pouco também do que a gente já falou, né? A gente disse que nós vivemos numa democracia e numa democracia seria, né, o exercício do poder de uma maioria sobre uma minoria. Então, se a gente disse que a maior parte da sociedade ela é feminina, as mulheres deviam estar colocando, né, os seus interesses
que são majoritários na sociedade. Se a gente diz que a maior parte da sociedade é negra, as pessoas negras deviam estar colocando seus interesses nesses espaços de poder, mas o que ocorre é o contrário. Justamente porque não basta numericamente sermos maioria, né? Porque a questão do poder está vinculada, sobretudo, nesse sistema capitalista, à concentração do poder econômico, né? Que aí se desdobra o poder político e o poder, inclusive, ideológico. Então, a nossa forma de fazer enfrentamento a esse processo é justamente a organização da sociedade, a formação política e a luta popular, né? Para que a gente consiga romper essas barreiras. Como já foi dito também, elas não vão ser rompidas de forma passiva, né? Inclusive, a gente pode trazer um exemplo mais recente, né, que a nossa geração vivenciou, que nós tivemos a eleição da única mulher presidente do Brasil, né, em toda a nossa história, nos 524 anos de história, e um pouco menos, né, de república, mas foi a única mulher e ela saiu, né, desse espaço de representação a partir de um golpe de Estado, né, e quando a gente lembra na televisão que foi o julgamento do impeachment, a gente via ali o ódio, né, daqueles homens brancos em verem aquela mulher estando ocupando, né, aquele lugar. Então, para além das questões que foram postas no campo da política, sobretudo, o processo de golpe que a gente vivenciou é uma expressão da misoginia, né? E a gente precisa se organizar enquanto sociedade para que a gente consiga dar sustentação a essas representantes que estão chegando nesse espaço agora, inclusive não só mulheres cis, né, mas também as mulheres trans que estão ocupando esses espaços das câmaras de deputados, principalmente, e com discursos, né, e pautas extremamente necessárias, bandeiras de luta extremamente necessárias. Muito importante, né, tudo você traz. E aí, assim, a gente precisa refletir, inclusive, né, tratando que 2024 é um ano político, né, como é que a gente consegue fazer esse debate, como é que essas mulheres conseguem incidir, né, politicamente nesses espaços. Então, assim, como é que você vê, né, esse ano, né, de 2024, como é que a gente, enquanto mulher, consegue mudar, né, principalmente por ser um ano político, né? Olha, eu acho que é importante, né, a gente visualizar as representações femininas, mas, assim, é dizer que somente a representação feminina não basta, porque, inclusive, tem mulheres, né, e têm ocupado esses espaços que não são mulheres da classe trabalhadora e não defendem os interesses das mulheres da classe trabalhadora, né? São mulheres, porém, são mulheres que defendem os interesses da burguesia, do capitalismo, que não nos interessa. Então, acho que tem que ter um cuidado com esse debate da representação. A gente precisa, sim, colocar as mulheres lá, mas precisam ser mulheres que saiam, né, que surjam da luta popular da classe trabalhadora, onde a gente estiver. E aí uma outra questão que eu acho que é importante a gente cuidar, né, a gente está falando do ano eleitoral de 2024, mas quando o assunto é a luta pelo feminismo, né, contra o patriarcado, contra o racismo, inclusive contra a opressão do sistema capitalista, a gente precisa pensar a longo prazo, né? Então, as eleições, elas têm, na verdade, as organizações populares, a esquerda como um todo, tem tido uma dificuldade de apontar para um horizonte, né? A gente tem se vinculado muito a esse ritmo das eleições. Então, é importante que o trabalho que a gente faça nas comunidades, né, que os movimentos sociais fazem com as mulheres, com a juventude, com o povo negro, tenha como objetivo a ruptura desse sistema que nos oprime, né? E que as eleições são parte do processo, mas não são o final, porque senão a gente coloca toda a nossa energia na luta institucional, que é importante e necessária, mas deve, sobretudo, estar subordinada à luta social, inclusive para que a gente consiga sustentar as nossas representações femininas da classe trabalhadora, que tenham por trás muitas organizações, né, com mulheres firmes na luta, fazendo enfrentamento e garantindo que esses interesses vão ser representados em todo e qualquer espaço de poder. Então, Adriele, diante de tudo que a gente já discutiu aqui, o que mais você acha que a gente deve deixar em evidência, né, em relação a esses espaços políticos, a ocupação desses espaços? Eu acredito que, para além disso, né, que a gente já conversou, né, sobre os espaços de representação, né, nesses instrumentos políticos, como as câmaras de vereadores,
como as próprias prefeituras, é importante que as mulheres, né, se organizem nos seus locais de moradia, nos seus locais de trabalho, a partir das associações, a partir dos sindicatos, para exercerem, né, esse poder no dia a dia das suas comunidades, porque o exercício da democracia não se dá somente a partir do voto dessa forma mais ampla, né? Mas cotidianamente a gente precisa construir esse processo dentro dos nossos territórios e nos nossos espaços, em qualquer lugar que a gente estiver. Olha só, Adriele, a gente agradece muito a sua participação, né, aqui em falar com a gente sobre um tema tão importante. Obrigada. E a gente agradece você também que está nos assistindo, né, no nosso canal TV IRPA. E tem uma mensagem final para vocês, é a seguinte: uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. Ah,